capítulo 16. Na verdade, é o capítulo inteiro, mas eu escolhi algumas partes dele apenas. E vou dizer que não foi fácil escolher algumas partes dele apenas, porque você pode seguir para várias linhas em João 16, e todas são muito importantes. O Evangelho de João ele foi escrito por João para apresentar a vida de Jesus de tal forma para os incrédulos que eles pudessem vir até ele pela fé, e também foi escrita para que os cristãos pudessem desenvolver a fé deles em Jesus como o Messias, o Filho de Deus que desceu do céu. Então, testemunhar de Jesus, na verdade, é o tema central de todo o Evangelho de João. Tanto esse testemunhar de Jesus por parte de um homem especial chamado João Batista, como por parte do Pai, do Espírito Santo, dos discípulos e de nós mesmos, fiéis em toda parte do mundo. Então vamos lá a João 16, a partir do versículo 1. E Jesus disse ainda: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas. Chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Não acontece exatamente isso hoje na Eritreia. Aconteceu naquela época já, depois da crucificação de Jesus também. Ele na verdade estava avisando os seus discípulos de que isso viria a acontecer. E eu me lembrei aqui do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos achando que estava fazendo exatamente a vontade de Deus. Então isso acontece hoje nos nossos países perseguidos, e quando a gente diz que a Eritreia, os cristãos continuam, a igreja continua crescendo, me fez lembrar que Faraó e os egípcios começaram a ficar com medo quando o povo de Israel crescia dentro do Egito, não é verdade? Quanto mais o povo crescia, mais Faraó os atormentava com trabalhos pesados, com coisas forçadas, mais ele inventava novas maneiras de diminuir esse povo, até matando os meninos recém-nascidos. E as parteiras egípcias não conseguiam fazer isso. Então, qual foi a mentira que elas falaram ao faraó? Olha, as mães israelitas, elas são muito rápidas para dar à luz. Quando a gente chega lá, já nasceu. E aí, como é que a gente vai tirar e matar? Então, boa saída delas. Com certeza, eu creio que Deus honrou essa atitude dessas mulheres, de não quererem participar desse assassinato em massa. Então, quando a gente olha, parece que a história se repete através dos séculos. Então, parece que hoje ter liberdade cristã é um privilégio, quando há tantos países em perseguição. Então, que nós pudéssemos ter esses nossos olhos abertos e agradecidos, os nossos corações agradecidos, Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Então a gente nota que, à medida que a morte de Jesus vai se aproximando, ele se torna cada vez mais focado em firmar a alegria dos seus discípulos diante da crise que estava por vir. E a gente vai notar dos versículos 4 até o 24, eu não li até o 24, Jesus ele lida ali com duas ameaças principais à alegria dos discípulos. A primeira, que ele está deixando esse mundo e indo para o Pai. E a segunda, que ele iria morrer em breve. Então são duas situações iguais, mas o primeiro anúncio é: eu estou indo embora. Quando o pastor Moacir disse: eu estou saindo do trabalho, vou ver vocês só uma vez por mês, aquela sensação de vazio, não é verdade? Parece que aquela pessoa que é a nossa referência estava indo embora. Então Jesus estava dizendo: olha, eu estou deixando vocês indo para o Pai, mas o impacto maior ainda viria: eu vou morrer. Nosso pastor não morreu, mas Jesus iria morrer, né? E essas duas situações, elas tinham um potencial muito grande de minar a alegria duradoura dos discípulos. Então, ao Jesus responder à perplexidade, ele fala de uma maneira que se estende através dos séculos, né? E chega até nós para afirmar também a nossa alegria, que tantas vezes é tão vacilante, né? Tantas vezes situações nos tiram essa alegria. Em João 15, Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Enquanto Jesus estava na terra com os seus discípulos, ele os ensinava e os encorajava, à medida que as dificuldades e as necessidades iam surgindo. Mas esse tempo estava se esgotando. Eles precisavam saber que as perseguições viriam, mas precisavam também saber sobre o ministério do Espírito Santo. Então veja que desde aquela época Jesus já lhes avisava: a perseguição virá. Vocês serão dispersos, tentarão matar vocês, né? Vocês serão açoitados, serão jogados na prisão. De novo, isso perpetua através dos séculos. É claro que eles estavam angustiados em saber que Jesus ia embora, mas eles precisavam entender que a vinda do Espírito Santo estava condicionada à partida de Jesus. O Auxiliador, o Espírito Santo, não viria se Jesus não fosse. Então, Jesus desafia os discípulos a pensarem sobre a importância desse acontecimento, né? Visto que Jesus estava lá com eles, mas essa presença de Jesus era limitada só àquele espaço, né? Porque ele estava em corpo humano. Mas, com a vinda do Espírito Santo, essa presença estaria constantemente com eles. Em qualquer lugar que fossem, a qualquer dia, a qualquer hora. E ele recitou isso em Mateus 28, quando ele diz: lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, aqui no versículo 8 nós vemos: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus estava instruindo eles também: olha, quando o Auxiliador vier, quando o Espírito Santo vier, ele vai ter uma tríplice tarefa: convencer o mundo do pecado. Primeiro uma má notícia, depois uma boa notícia, né? A primeira notícia é que nós somos pecadores. E a segunda notícia, que é a boa notícia, a salvação de Deus em Cristo Jesus para nós, né? Então nós precisamos de ajuda. Nós não podemos resolver esse grave problema por nossa conta própria. Nós não podemos resolver essa doença chamada pecado. Não importa o quão inteligentes sejamos, o quão rico, nós temos essa doença em nós, o pecado. Nascemos assim. No versículo 9 ele acrescenta: porque os homens não creem em mim. Aqui está o cerne de tudo.
quando nós comparecermos diante de Deus, o problema não será aquilo que fizemos de bom ou de ruim, mas o que fizemos com Jesus. O que nós fizemos de Jesus. A pergunta, né, é como o rico naquela noite, quando ele disse que ele iria armazenar tudo em celeiros e a alma dele iria descansar. E a palavra diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então não é o que eu fiz de bom ou o que eu deixei de fazer de boas obras, mas sim o que eu fiz com Jesus. O que eu fiz dele? Ele é a nossa salvação. E não temos esperança a não ser no seu nome. Essa já foi a condenação de antigamente, né? Jesus veio, Jesus nasceu, os homens e a religião escolheram as trevas e não a luz. Porque não havia vindo como um rico, como aquele que iria governar e assim por diante, mas sim como um infante, pobre, simples, nascido numa manjedoura, né? Então, hoje a condenação não é diferente, porque o Espírito Santo, ele perpetua, ele continua o ministério de Jesus. Segundo, o Espírito Santo convencerá da justiça. A sociedade, ela estabelece leis, regras de etiqueta, de comportamento, mas os padrões de Deus são muito mais elevados do que os padrões da sociedade. Deus não se contenta com qualquer coisa. Só Deus define o que é justiça. Então, enquanto Jesus andou entre nós, suas palavras, as suas ações definiam essa justiça. Mas essa voz não está mais entre nós e as suas mãos não estão mais aqui para ajudar. Então, como conheceremos essa justiça hoje? Através do Espírito Santo que aponta para Jesus, que é o padrão eterno de Deus. E ele convencerá do juízo. O versículo 11 diz: o príncipe deste mundo já está condenado. A luz que emana do Calvário, o mal já é desmascarado. Então, o Espírito Santo nos mostra que Satanás é mentiroso e assassino. E aí, quando a gente pensa nas igrejas satânicas que estão sendo formadas, nós notamos que ele veio para roubar, matar e destruir, não é verdade? Matar as crianças e ter prazer nisso. Esse é o trabalho. Para isso ele veio. Roubar, matar e destruir. E a condenação de Deus, com razão, repousa sobre Satanás. E sobre todos aqueles que optam andar no seu caminho e não no caminho de Deus, né? Em todos os 4 evangelhos, o Espírito Santo, ele se manifesta, ou é manifesto com bastante claridade. Então, além de ele convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, ele transforma o homem, ele opera o novo nascimento, ele regenera o pecador, ele santifica o crente, ele capacita para a obra, ele consola, ele traz direção. O Espírito Santo é fantástico quando a gente começa a estudar sobre ele, né? Assim, quando Jesus subiu ao céu, após a sua ressurreição, ele manda o Espírito Santo como o seu substituto, que está conosco diariamente. É a terceira pessoa da Trindade. E quão pouco nós falamos sobre ela, não é verdade? Parece que nós temos medo. Deus é aquele Pai, né? Jesus é aquele que veio, o Espírito Santo, onde é que a gente coloca ele? Mas ele é uma pessoa, e quando eu penso que ele é uma pessoa, eu penso também que ele tem características e que ele tem personalidade, como nós. E eu queria citar algumas. Por exemplo, o Espírito Santo pensa. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do seu povo, nós, né, de acordo com a vontade de Deus. Então, a essência do Espírito Santo não é uma força, não é o vento, não é uma pomba, não é um fogo, mas é uma pessoa que pensa. Nós sabemos que no batismo de Jesus, o Espírito Santo esteve sobre ele em forma de uma pomba. Mas o Espírito Santo não é uma pomba. Ele é uma pessoa que pensa. O Espírito Santo, ele deseja
Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Então, o Espírito Santo deseja dar ao Eliseu este dom, a Cláudia aquele dom, ao Hildo aquele dom. E cabe a mim usar esse dom que eu recebo para a edificação do corpo de Cristo. Mas quantas vezes nós não estamos a disputar os dons, né? Eu queria o dom que o Eliseu tem. Eu queria o dom que o Hildo tem. Por que eu ganhei esse? Mas a Bíblia também diz: fazer tudo como que para o Senhor, independente do dom. Ele não deve ser motivo de disputa entre os irmãos, e sim para usarmos ele em favor do crescimento do corpo de Cristo. O Espírito Santo ama. Paulo, ele pede orações, ele diz assim: eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que me ajudem orando com fervor por mim. Então, eles estavam unidos em Cristo, mas eles também desfrutavam do amor do Espírito Santo, que já havia descido sobre a igreja. E Paulo pede por esse amor, orem. Né? O Espírito Santo se alegra. Gálatas diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e o restante todo a gente sabe, né? Então o Espírito Santo é uma pessoa alegre, cheia de felicidade. E nós devemos refletir essa alegria. O Espírito Santo testifica. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, Ele falará a respeito de mim. O Espírito Santo nos guia, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se nós não somos guiados por Deus, pelo Espírito Santo, nós não somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Romanos 8 diz assim também: o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Quantas vezes estamos diante de Deus tristes e não sabemos nem o que pedir? Mas o Espírito Santo conhece o nosso coração. E Ele intercede por nós ao Pai. E a Bíblia fala aqui com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos encoraja. Atos 9 diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. É com Ele que nós podemos contar a qualquer hora do dia. Ele também nos encoraja quando estamos com problemas, quando estamos angustiados. É o Espírito Santo que nos trará conforto ao nosso coração, nos encorajando para ir adiante. Eu ouvi o testemunho de um dos pais daquelas crianças que foi assassinada naquele jardim de infância. E ele dizia: Deus irá nos consolar em meio a toda essa tragédia. E ele pôde falar também na entrevista que ele era cristão, que ele amava a Deus. Não significava que ele não estava com dor, com a dor da perda. Mas ele sabia que ele podia contar com o Espírito Santo para encorajá-lo, em meio a toda aquela angústia, a continuar, a andar para frente, a não parar. O Espírito Santo fala, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Todos nós sabemos como foi a rebelião do povo de Israel. E aqui Hebreus relembra isso e diz: olha, não sejam como eles. Se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo falarem ao vosso coração, tomem posição. Não sejam rebeldes. O Espírito Santo ensina. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ser sensível aos ensinamentos do Espírito Santo
nos ajudará a ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando nós tentarmos enxergar o mundo da nossa maneira, nós temos um entendimento limitado. Mas quando nós enxergarmos do ponto de vista de Deus, será muito mais aberto, será um diferencial nas nossas vidas. O Espírito Santo pode ser entristecido como qualquer pessoa. Eu posso falar alguma coisa meio rude e entristecer a eles. Ou posso falar alguma coisa para a Rose impensadamente, entristecê-la sem nem mesmo ter pensado em fazer. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo fosse só uma força, como eu poderia entristecê-lo? Ele não poderia ficar triste. Então isso me prova que ele é uma pessoa. E nós somos selados com o Espírito Santo. Então, eu posso feri-lo, eu posso entristecê-lo. E um exemplo disso está em Efésios 4, 25 a 29, quando lá o autor fala de que, como filhos de Deus, nós devemos ter uma nova vida e ela deve resplandecer através de nós. Então lá diz: aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais. E eu citei alguns aqui: mentir, permanecer irado. Ele coloca ali: não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Mas ele também fala de palavras torpes, palavras que vão contra os bons costumes, que são exemplos de atitudes que entristecem o Espírito Santo. E quando eu ouço cristãos que se dizem filhos de Deus, usando palavras fúteis, vamos ser claros, palavrões, palavras de baixo calão, palavras chulas, você está entristecendo o Espírito Santo. Eu pessoalmente tenho muita dificuldade com isso. No trabalho, quando alguém xingava um palavrão, falava alguma coisa, só dizia: ai, desculpa, você não gosta. Doía nos meus ouvidos, fere os meus ouvidos. E quando eu estudei sobre isso e li que o Espírito Santo se entristece com isso também, talvez seja por isso que eu me sinto triste quando sai talvez de minha parte, porque eu sei que eu, sendo uma nova criatura, essas coisas velhas já deveriam ter passado. Elas já deveriam ter saído da minha vida. Elas não deveriam mais fazer parte. Então, quando nós obedecemos a voz do Espírito Santo, nós vamos nos sentir desconfortáveis quando estivermos fazendo algo que não lhe agrada, visto ele ser uma pessoa. Então é por isso que eu citei esses exemplos, né? E por último, o Espírito Santo pode ser resistido. Atos diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então não resista, para que ele não se afaste de você. Se ele falar ao seu coração, não resista, coloque em ordem, para que você possa usufruir da presença dele o tempo inteiro, né? E em vista de tudo que nós já vimos, nós podemos então dizer que o Espírito Santo é uma pessoa inteligente e que tem emoções. Pai, Filho e Espírito Santo, embora bem distintos, né? Água é água, mas ela pode estar em estado sólido, líquido e gasoso. Sólido, o Pai. Líquido, eu posso dizer o Filho. Gasoso, o Espírito Santo. Eu não o vejo, mas ele está presente. Coloca a tua mão perto da chaleira quando ela está saindo vapor, que você não está vendo, se você não se queima. A presença do Espírito Santo está em nós, dessa forma. Então nós dependemos do Espírito Santo para orar, para pregar, para vencer, para tudo nós dependemos do Espírito Santo. Se você ler o Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre esteve presente, mas pessoas específicas eram capacitadas por ele. E ali a gente pode citar Moisés, Isaías, Ezequiel, Davi, Daniel. Todos eles foram capacitados para que pudessem exercer o seu ministério. Mas o derramamento do Espírito Santo mesmo sobre todos acontece só quando Jesus vai para o Pai e o Espírito Santo é derramado sobre nós.
Então, um exemplo do Antigo Testamento, por exemplo, um exemplo bem especial, né? Um dos primeiros exemplos até da manifestação do Espírito Santo, pessoas como Bezalel e Aholiabe foram capacitados para fazer incríveis obras de arte e tinham ainda o dom de ensinar isso a outros. Meu pai sempre dizia assim: se eu comparecer diante de Deus, o que eu vou apresentar para Ele? O que eu vou apresentar para Deus? Eu vou estar de mãos vazias. Eu não sei cantar direito, eles até me colocam para pregar, para uma introdução, mas eu também não sei falar direito. Eu não lembro se eu já levei uma pessoa para Jesus. Mas quando eu li esse texto que está em Êxodo 35, eu sei que meu pai foi capacitado para fazer obras de arte incríveis. Este era aos meus olhos o dom de meu pai. O dom que ele recebera do Espírito Santo. E tudo que ele fazia da melhor forma possível. Quando ele levou essas cadeiras para casa, para tirar de cima uma resina que tinham colocado, não sei porquê, talvez para combinar com o tampo e com a parte de trás do assento, ele lixou essas pernas tantas vezes. E quando ele passou o verniz e aquilo secou, ele olhou e ele disse: mas que grande porcaria está isso daqui. Pegou a lixa, tudo de novo. Tinha cadeira que ele fez umas 3 vezes pelo menos. Fazei tudo como que para o Senhor. Meu pai, na sua forma prática, sem palavras, me ensinou que Deus merece o melhor. A nossa casa era de pau a pique. A cadeira não balançava porque ele nunca deixou a gente encostar no encosto atrás e fazer né, cadeira de balanço da cadeira. Mas de resto, a pintura estava esfolada, tinha um cupinzinho na parte de trás, mas para a casa do Senhor, nada menos que o perfeito. Então, quando eu li Êxodo 35, eu sei que ele tem o que apresentar diante de Deus. Ele não aparecerá de mãos vazias. E assim cada um de nós, o Espírito Santo capacitou com um dom específico. Que nós possamos usar esse dom para não chegarmos diante de Deus de mãos vazias. No Novo Testamento a gente percebe que o Espírito Santo começa a se manifestar de forma intensa, de forma ativa, né? No Antigo Testamento ele atuou na criação. A Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas, levando ordem ao caos. Na redenção ele atua regenerando e santificando o homem, a nós também. E ele atua na capacitação do povo de Deus para o ministério. Versículo 12, nós vemos: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. E quando eu li todo esse texto, eu fiquei pensando: por que o pastor me coloca coisas tão difíceis? Porque eu poderia seguir várias linhas dentro desse texto, e a tentação foi seguir várias linhas. E ainda hoje, após o almoço, eu estava traçando os pensamentos finais e dizendo: Senhor, será que eu acertei? O texto é riquíssimo, existem muitas coisas a serem exploradas, mas o próprio Jesus optou em solidificar a alegria dos seus discípulos em meio às tribulações. O que o Eliseu leu, né? Que eles não conseguem, ou pessoas se rendem a Jesus através do exemplo daqueles que sofrem. Como eles conseguem? Esta é uma alegria. Ela pode talvez não estar estampada no rosto, mas a alegria de estar dentro da vontade de Deus. Então o texto diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se porém eu for, eu enviarei a vocês. E a principal razão pelas quais isso é vantajoso é que o Espírito Santo tornaria a glória de Jesus mais real. Então, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, ele me glorificará. Era uma coisa que até então não tinha acontecido.
com a vinda do Espírito Santo, ele também glorificava a Jesus. Será que nós conseguimos ver o que isso significa para os discípulos e para nós? Muitas vezes, quando a gente está triste, a gente diz assim: ai, como eu gostaria de estar no céu, como eu gostaria de ver Jesus face a face, como eu, gostaria, enfim, de estar lá. E nós queremos algo tangível, como o povo de Israel. Eles queriam aquele bezerro de ouro, que eles pudessem ver, se ajoelhar diante dele, dançar ao redor, cantar, louvar e entoar. Nós somos humanos. Mas na nossa ignorância a gente não percebe a vantagem que a gente tem. Jesus não está mais aqui de forma corporal, mas está presente no seu espírito. Quando ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, isso significa que quando o Espírito vem, Jesus também vem. Então eu não posso vê-lo, mas ele está aqui do meu lado, porque o Espírito dele está aqui. Então essa presença é melhor do que a presença corporal. Então lembra que o Espírito Santo vinha em ocasiões especiais. Hoje ele é derramado sobre a igreja e todos nós podemos ser cheios dele. Tanto que em Efésios 5 diz assim: encham-se do Espírito de Deus. Então, esse derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes é algo maravilhoso. E se a gente for olhar aquele medroso Pedro, que negou, que foi embora, que cortou a orelha de Malco, que disse que estaria com Jesus até o final. Se a gente pensa no derramar do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre a vida deste Pedro, e pensa que no início de Atos, com intrepidez ele fala deste Jesus, e quase 3.000 almas se convertem, é fantástico, não é? O que é possível com a presença do Espírito Santo. Ele usa aquele homem simples, incapaz, cheio de falhas, modesto, para que quase 3.000 almas encontrem a salvação em Jesus. O Espírito Santo fazia sinais e prodígios entre o povo. As pessoas colocavam os enfermos na calçada, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro, refletida sobre os enfermos, curava a eles. Consegue imaginar isso? Só a passagem de Pedro, a sombra que aquilo fazia, curava os enfermos que as pessoas deixavam nas calçadas. O reino de Deus só pode crescer se o Espírito Santo for a força motriz. Se Jesus não fosse, o Espírito Santo não seria derramado. Se o Espírito Santo não fosse derramado, a igreja não expandiria. Então, quando Jesus fala com os seus discípulos, ele os coloca a par da realidade. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós teremos aflições. Eu acho errado aquele que diz que nós, quando convertidos, teremos apenas vitórias em Jesus. Triste engano, porque eu não tenho só vitórias em Jesus. Eu tenho os meus dias de altos e baixos. Jesus estava alertando: olha, as pessoas vão querer matar vocês serão perseguidos, odiados, maltratados, tudo o que acontece hoje nos países perseguidos. Ali, naquele momento, em João 16, ele alerta o que sobreviria aos seus filhos. E isso se estende até hoje. A nossa escolha diária por Jesus, pelo Espírito Santo, ela não será sem dificuldades, mas será uma vida de altos e baixos, de lutas e também de derrotas, mas uma certeza é importante: a do triunfo eterno, e essa é a que mais importa. Então nós teremos os nossos altos e baixos, mas devemos ficar ligados ao Espírito Santo. Então, quando somos conduzidos pelo Espírito, ele nos ajuda a ganhar almas para Jesus.
E o Espírito de Jesus é o nosso maior exemplo. O Senhor me deu, o próprio Jesus diz, o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Que a gente possa ser cheio do Espírito Santo assim, pronto a levar as boas notícias da salvação àqueles que nos cercam. O Eliseu não pode abertamente falar de Jesus aos índios, né? Não pode convencê-los. Mas a Ellen comentou que eles tocam em você coisas que eles não fazem com outras pessoas, e tocar no seu ombro, coisa assim, né? Porque eles sentem essa força ruim e boa. Eu tenho plena certeza que o Espírito Santo usa o Eliseu no meio deles. E só as atitudes dele fazem a diferença ali. Por quê? Porque somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Isso faz diferença. Você já parou para pensar que todos os livros da Bíblia têm início, meio e fim? Menos o livro de Atos. O livro de Atos continua sendo escrito até hoje através de nós. Atos é o início da igreja. E ela continua até hoje. Né? Há 2000 anos teve início e hoje está sendo escrito na nossa época por nós. Cada geração deixou alguma coisa escrita. E hoje a nossa geração está deixando algo escrito. E o que nós temos deixado escrito? Só iremos preencher com uma boa história se o Espírito Santo estiver presente em nossas vidas. Então que você e eu possamos, a cada dia, convidar esse Espírito Santo, essa pessoa, como convidado especial para passar o dia conosco. Né? E que ele pudesse fazer morada em nosso coração, que pudéssemos ouvir a sua voz sempre que ele falar conosco. Eu sei que talvez é uma mensagem mais longa e mais pesada, mas é tão desafiadora. Eu pude aprender tantas coisas. E perceber de novo que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele se importa, que ele ama, que ele ensina, é fantástico. Então que nós pudéssemos ter essa presença dele em nossas vidas a cada dia e ser desafiados no nosso viver diário também com Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento sentado aos teus pés e que o teu Espírito Santo faça morada em nossos corações a cada dia de uma forma nova e especial. Te agradecemos porque, se olhamos para nós mesmos, somos incapazes, somos imperfeitos, temos deixado tanto a desejar. Mas obrigada porque o teu Santo Espírito intercede por nós, obrigada porque ele nos ama, ele nos ensina a cada dia de forma nova. Ele quer fazer morada em nós, nos ajudando a crescer no teu conhecimento, que possamos dar ouvidos à voz do teu Espírito, sendo abertos e, de fato, uma carta tua para aqueles que nos servem. Obrigada por essa casa que nós temos aqui, obrigada por esse lugar de oração, esse lugar de comunhão contigo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos entoar mais um cântico que fala exatamente